Olá, estudantes de Teoria do Conhecimento. Sou o professor César Mangolin. Vamos aqui na nossa segunda aula dessas aulas ao vivo. A minha intenção hoje é discutir um pouco com vocês os temas aí do nosso fórum e depois a ATD1, né, da atividade que vocês vão fazer a partir do dia 7 de setembro. Eu já aproveito e dou um recado aqui, né? Nós temos o fórum que vai até o dia 6 e depois, eu não me lembro na agenda pedagógica se ele se estende, desculpem aqui, mas ele tem essa semana, né, de preparação para a TD1. É um fórum avaliativo, né? Vocês devem participar, eu também vou participar lá, enfim, e a gente poder dialogar. E depois, a partir do dia 7 de setembro, vocês têm a ATD1. Dia 7 de setembro é feriado nacional e dia 8 de setembro é um feriado municipal em Santos, aqui em São Paulo, que é a sede da Unimes, né? Então é feriado para nós também. De maneira que eu trabalho para a Unimes de segunda a quinta, né? Então, o que vai acontecer? Na quarta, que abre a atividade, é feriado nacional, na quinta é feriado municipal, sexta eu não trabalho para a Unimes, então eu posso acabar vendo mensagens de vocês só na segunda-feira da outra semana, tá bem? Então, assim, eu vou tentar ficar atento ali caso apareça algo de urgente, né? Mas vocês tentem antes do feriado, então, caso tenha alguma coisa que vocês já tenham, né, de antemão, a gente já poder discutir, ou então algo que possa ficar ali para segunda-feira e tal. De qualquer maneira, eu tento dar uma entrada. Nos feriados a gente nem pode fazer isso, né? Mas, enfim, a gente ajusta as coisas. Então, se organizem aí, tá? Para não terem nenhum tipo de problema nesse pequeno intervalo. Os demais professores também, né? Na quarta e na quinta, nenhum professor vai trabalhar. Alguns na sexta, porque tem horário, outros só na segunda mesmo. Tá bem? Então, vamos lá. Qual é o nosso tema, né? Na nossa primeira aula, a gente já discutiu um pouco desse assunto, que é um tema importante. Ele pode parecer muito bem resolvido, mas ele não é muito bem resolvido. Dá para ver isso pelos fóruns, os debates, tanto antes quanto agora, já nesse inicialmente. O que é sobre a questão do conhecimento ser objetivo ou subjetivo. E nesse caso, nós vamos fazer uma atividade para tentar discutir essa coisa chamada de subjetivismo. Ora, por que que isso é importante na teoria do conhecimento? Nós temos, de tempo em tempo, nós temos umas ondas filosóficas, uns modismos, né? A gente pode dizer que nós temos um modismo desses, e já faz um tempo, né? Estamos aí já há umas 2, 3 décadas nessa moda, ela vem se acentuando, de uma tendência a relativizar a ideia de verdade. Então, a origem desse problema, né? Se começou supostamente baseados em avanços da física, da mecânica quântica, particularmente, né? Que num dado caso, pense assim, quando a gente fala de algo quântico é perigoso, porque tudo o povo diz que é quântico agora, tem até astrologia quântica, né? O mundo quântico é o mundo subatômico, né? Então, de coisas muito pequenas, né? E existem alguns casos de eventos que não se repetem, ou, né, da matéria não se comportar exatamente da mesma maneira, quando a gente está pensando no macro, né? E quando a gente está pensando nesse mundo mais minúsculo.
Aí se fala assim, né? Olha, perdemos aí a ideia de uma regularidade que marcaria a verdade científica. E, em segundo lugar, existem determinadas experiências que mostram o comportamento de partículas de um jeito distinto, quer dizer, que não haveria também regularidade. Ah, e que elas podem se manifestar de maneiras distintas, né? Por ondas, enfim. A grande questão é que teve gente que pegou, né? E aí o mundo da física está ali estudando isso, desvendando essas coisas todas, tentando estabelecer conexões e produzindo conhecimento. E teve gente, quando dizem então que isso está baseado na mecânica quântica, né? O grande equívoco é assim, é dizer, olha, alguma coisa ali, né, que não se comporta da maneira como tradicionalmente, né, a ciência encarava as coisas. Portanto, a partir disso significa que nós colocamos tudo em suspeição. Vejam, ah, isso vai para o campo das ciências sociais e para a filosofia de um jeito muito ruim, porque isso vai bater nas ciências sociais e na filosofia, não como a necessidade de nós aprimorarmos a nossa capacidade de estabelecer o conhecimento objetivo e aprimorarmos a nossa capacidade ou diversificarmos, né, o que nós chamamos de verdade. Isso vai bater nas ciências sociais e na filosofia para determinados grupos, né? E que ficam mais na moda por razões também históricas, as mais diversas. Ah, isso vai bater ali como uma negação pura e simples da verdade. Tem gente que adere a isso por oportunismo puro, né? Se tudo é verdade, depende do que cada um quer achar da vida, é bom que a gente não precisa mais estudar. Dá trabalho, né? Ficar lendo esse monte de coisa, estudando o conhecimento humano acumulado até aqui e tentando produzir conhecimento e tal. Mas os caras falam, meu, não precisa fazer isso mais, né? Então nós podemos partir para o achismo, né? E aí tem bastante gente que gostou bastante disso por comodismo mesmo, né? Uma preguiça pura. E tem gente que é convencida, de fato, teoricamente, disso, né? De que a verdade é relativa, de que nós operamos com uma concepção positivista de ciência até a segunda metade do século XX, e que a física, né, e os avanços nas pesquisas em outras áreas da ciência teriam já dado o passo adiante, que nós agora apenas repetíamos nas ciências sociais e na filosofia, que era o de colocar a verdade como um elemento relativo. E vejam, não é que o subjetivismo, a ideia da verdade subjetiva, tenha nascido só agora, né? Mas isso volta à tona quando a gente trata da teoria do conhecimento, porque virou um modismo. É isso, né? No geral, a ideia de pós-modernidade está associada ao relativismo teórico e ao subjetivismo teórico. Daí a importância da gente entender o que é isso e, em segundo lugar, rediscutir essa coisa que nós chamamos de verdade. Quando a gente fala então vamos tentar fazer isso rapidamente, né? Sem que eu me antecipe à reflexão de vocês nas atividades, tanto no fórum quanto na TD1. Quando nós falamos do subjetivismo, então, nós temos que, claro, falar também do que é o conhecimento objetivo. O subjetivismo ele vai rejeitar a ideia de que nós podemos conhecer as coisas objetivamente, quer dizer, conhecer as coisas como elas são. Nós sabemos que há versões ceticistas, né, desde da antiguidade clássica. O Kant abre essa porta, né, da negação, quando ele nega a possibilidade de nós conhecermos o que as coisas são em si mesmas. E o Kant viveu de 1724 a 1804, né? Então ele morre ali no comecinho do século XIX.
Nas ciências sociais, o Max Weber e a sociologia compreensiva seguem uma linha parecida, né? E tem uma certa proximidade de uma influência, né? Dentro dessa área da filosofia que ele recebe do Kant. Mas isso, assim, desembesta mesmo na segunda metade do século XX. O Weber morreu em 1920, né? Então, quer dizer, então isso já vinha ali, vem de um tempo, né? Mas isso ganha uma força gigantesca nesse período. É exatamente no momento em que nós estamos vivendo uma crise sistêmica do capitalismo pelo mundo afora. O mundo passa por grandes transformações. Essa crise exige uma reorganização da forma de reprodução do capital, que não pode mais, não tem mais condições de seguir a expansão geográfica, né? Baseada ali na indústria fordista e na instalação de unidades produtivas na periferia do sistema. Há um limite para isso, né? E esse gargalo é atingido ali no começo dos anos 70, então ele tem uma série de grandes transformações que na virada ali dos anos 80 para os 90 também conta com a queda de boa parte daquelas primeiras tentativas de transição socialista, né? A Alemanha democrática, a União Soviética, enfim, outros países, e outros persistem, né? E aí a gente tem, ao mesmo tempo, um mundo em intensas transformações, a reestruturação produtiva e as políticas neoliberais sendo ditadas pelo mundo afora, um discurso triunfalista de que não haveria mais grandes disputas, né? Que os problemas humanos tinham sido resolvidos de uma vez por todas com a suposta vitória da, do capitalismo, né, ou da democracia burguesa sobre a tentativa de transição socialista. Um outro discurso triunfalista, ideológico, da globalização, que esconde, na verdade, efeitos nefastos de uma mundialização do capital que ocorre de maneira predatória. Enfim, então é um mundo de transformações muito intensas, que conjunturalmente favorece os países do centro do sistema capitalista, que se tornam muito mais ofensivos. As guerras são contínuas, as agressões militares contínuas, né, desde lá até agora. E no campo epistemológico, dentro da academia, aparece esse modismo da rejeição das metanarrativas, da rejeição da análise estrutural, de uma suposta, de um suposto atraso ou da necessidade de colocar de lado determinados métodos que tentavam fazer análise estrutural da sociedade ou de qualquer coisa. Com a derrocada socialista, enfim, da União Soviética, inclusive vão decretar nessa época, né, a morte do pensamento marxista, e um grande equívoco, né, persiste mais vivo que nunca, o necessário, né, necessário. Enfim, nesse momento, então, se prega o fim da possibilidade de análise estrutural dentro da academia mesmo, né? Há um desbunde, né, como se chamava há um tempo atrás, né? Há um desbunde generalizado, né? E as pessoas passam a fazer esse discurso, né, de que a verdade não existe. A verdade, ela é o olhar de cada um, né? Nós não podemos analisar estruturas, então a nossa análise tem que partir para o que é para o microcosmo, né? Para as relações cotidianas, para o espaço mais curto. Ah, nós vamos abrir mão, inclusive, de fazer análise das coisas, né? E estabelecer consequências, inclusive o campo da proposição, né? Sai fora
da nossa alçada e tal. E essa posição que vai colocar o mundo intelectual, né, e a academia, e depois vai para o senso comum, numa posição de suposta neutralidade, mas na verdade tomando uma posição politicamente extremamente reacionária, né, e conservadora diante do mundo em transformação. É reacionária e conservadora na medida em que você se negar a analisar esse mundo em transformação, né, com a profundidade devida, com a seriedade devida, é um desserviço, né? E é compactuar com a forma dessas mudanças todas. Enfim, isso tudo vai aparecer pintado com uma cor de algo muito avançado, né? É chamado de pós-moderno, como se fosse até revolucionário. Então as pessoas vão se achar assim, né, muito avançadas em pensar assim. E no fim das contas, né, o que vão chamar de um novo paradigma que está surgindo nesse momento, o que nós temos, na verdade, é a instauração do irracionalismo. É o irracionalismo puro e simples instalado no mundo intelectual e nós ainda não superamos essa fase. Essa é a síntese mais geral, assim, né? É sempre importante para nós que estudamos a filosofia, as ciências sociais, é sempre importante que a gente saiba, em qualquer área, aliás, né? Que a gente contextualize essas mudanças, né? Olha, o que que aconteceu para, de repente, a gente, né, cambiar dessas posições para essas aqui? Onde é que estão os exageros aí, né? Quais as explicações nós podemos dar? Não é tão simples assim, né? Você fala assim, nós descobrimos que a verdade não existe, assim, a verdade é relativa. Não, não, né? Há um exagero na forma como aderem a isso. E aí, claro, né? A gente pode, de novo, né? Fazer aqui, e é necessário, e se está fazendo isso aos poucos, né? Retomar a ideia do que nós entendemos como verdade na ciência. Assim, é muito difícil falar em verdade. Não, não é difícil, não. Não é difícil falar em nada, desde que a gente tenha a paciência, né? A tranquilidade e o tempo necessário para conceituar bem isso que a gente está chamando de alguma coisa, né? No caso, quando nós falamos de verdade, nos referindo à filosofia ou à ciência, a gente está falando de um conceito. Que é um conceito, né? Um conceito ele é resultado de um processo de conhecimento, de análise de um processo. E é processo. Então não é só, mesmo que seja um objeto só, né? Mas assim, é um processo. Então eu analiso esse objeto sob perspectivas diversas, analiso processualmente, eu analiso historicamente, quimicamente, fisicamente, para usar um termo só, né? Em todos os sentidos. Eu consigo quantificar, eu consigo qualificar, eu consigo fazer isso comparativamente, eu consigo excluir o que aquilo não é, né? Ao afirmar o que algo é, o caminho, por vezes, também é você começar excluindo tudo que aquilo não é de cara, e consigo perceber regularidade. Agora, quando a gente consegue fazer isso tudo, né? E perceber regularidade, quantidade, qualidade, enfim, uma série de categorias que nós utilizamos para analisar a realidade objetiva, nós podemos falar, né, e usar o nome de verdade para algo que nós definimos no mundo. Então, não tem nada de terrível, tenebroso e de preocupante nisso, né? Não é verdade, definitivamente, né? Não é verdade que a verdade é subjetiva só, que a verdade é a verdade de cada um, que as coisas são o que nós achamos dela. O primado do conhecimento para a ciência e para a filosofia
deve estar na coisa, né? O conhecimento nunca é relação entre sujeito e objeto só, né? Esse é o grande equívoco da teoria do conhecimento ao longo da história da filosofia. Ele é sempre muito mais do que isso, né? Você nunca analisa um objeto só. Quando você olha para o objeto, você está olhando para algo que está dentro de uma dada cultura e etc. Você já o enfrenta usando instrumentos e conceitos diversos. E então há um caminho que nós partimos, de um dado ponto ali teórico e vamos até a realidade objetiva e voltamos no campo da abstração e retornamos lá de novo. É nesse retorno que nós estabelecemos os conceitos. Então, nunca é uma relação entre um sujeito e um objeto isolados do tempo e do espaço. Claro que não. O Kant falava disso. O equívoco do Kant é afirmar que nós jamais seríamos capazes de dizer o que as coisas são em si mesmas, né? Não somos capazes de fazer isso. As ciências naturais, a física, já nos demonstrou isso diversas vezes, e nós resolvemos essa coisa do conhecimento objetivo de maneira muito simples, né? A teoria da gravidade, que é conhecimento desenvolvido ali pelo Isaac Newton, ele não inventou a gravidade existia já, né? A gente só não tinha um nome para isso e não sabia explicar, né? Explicar o porquê que ao soltar essa caneta aqui, ela cai e não sai para o alto, não sai para o lado, né? Quer dizer, o porquê as coisas todas têm essa atração para o chão, né? E para o centro do planeta. Coisa que o pessoal da Terra plana não entendeu até hoje também. Vai cair, né? Não cai, né? Porque no espaço não tem em cima e não tem embaixo. Então, a gravidade faz com que a gente fique atraídos sempre, né? A matéria está atraída em direção ao centro, né? Do nosso astro, aqui, do nosso planeta. Mas quando o Newton, ele ao observar, quantificar, qualificar, perceber regularidade, etc., etc., ele define a teoria da relatividade, descobre a teoria da relatividade, né, e nos revela o. Cara, não existe possibilidade alguma de alguém falar assim, essa é a verdade dele, porque para mim não tem da relatividade, não, da gravidade. Não há possibilidade alguma de alguém dizer assim, olha, essa é a verdade para você, porque para mim não é, né? Para mim eu solto a caneta e ela não cai, ó, ela vai cair, né? Ela vai em direção ao centro de qualquer maneira. Então não existe essa possibilidade. Ora, isso nós chamamos de conhecimento objetivo, né? Isso independe da vontade de cada um, depende de querer ou não querer que seja assim, né? Independe da experiência de cada um. A minha experiência é que eu solto a caneta e ela sai voando. Não, não sai voando, né? Ela vai sempre em direção ao centro. O... Ora, se isso serve para a física, isso deve servir também para qualquer outra ciência, se é ciência. Aí o que nós temos, claro, né, é a tarefa de quem pretende produzir conhecimento científico, de ter a seriedade devida para fazer isso de uma maneira eficaz, né? Aí isso é outra história. Mas isso é possível também. É que nas ciências sociais e na filosofia fica muito mais fácil de dizer, não, eu não acho que é isso, né? Não, o que nós estamos vendo historicamente. Aí você faz uma análise estrutural e diz assim, olha, o que está acontecendo é isso, por causa disso, e a tendência agora, né, a probabilidade maior é que ocorra tal coisa. Aí a pessoa, eu discordo. Eu acho que o que está acontecendo agora é porque está se aproximando o apocalipse. E aí você argumenta, a pessoa diz, não, olha, isso é verdade para você, para mim não é. Não pode, né? Não dá. Assim como a gravidade não pode ser verdade para um só e para o outro não, ela é para todos nós, assim também nós podemos nas ciências sociais e na filosofia encontrar verdades que são universais, né? E, portanto, objetivas. Verdade mesmo, tá? Verdade objetivamente.
Esse é um problema que nós temos que enfrentar na reflexão filosófica. Bom, é isso. Qualquer dúvida aí, conversamos pelas mensagens e até a próxima. Boas atividades aí.